que eu larguei os plantões, eu vivo só do consultório. Eu consigo organizar a minha agenda, eu trabalho de segunda a quinta-feira, sendo que eu tenho a sexta-feira livre, sábado, domingo, decido viajar a qualquer época do ano, eu consigo, não fico dependendo de escala de plantão, de troca, de alguém para me substituir. Conseguir ser dono da minha própria rotina foi o pontapé final ali para eu conseguir largar completamente os plantões e viver só de consultório. Oi, eu sou a doutora Aline Ribeiro, sou gastropediatra e pediatra e atendo crianças no Rio de Janeiro e Grande Rio também, Baixada, Niterói. Desde a faculdade de medicina, eu sempre idealizei que eu queria trabalhar com consultório, que eu não queria trabalhar como médica atuando em plantões. Então, esse sempre foi meu objetivo desde lá da faculdade. Então, na verdade, assim, eu sempre busquei me especializar numa área em que eu pudesse fazer isso. Então, primeiro veio a especialização em pediatria, que eu sabia que eu conseguiria trabalhar em consultório, e depois fiz a minha subespecialidade em gastropediatria, que apesar de gostar de outras subespecializações, eu sabia que a gastropediatria aqui no Rio de Janeiro tinha uma demanda menor, tinha uma demanda maior, poucos profissionais, e que eu conseguiria atender no consultório. E aí, quando estava acabando a residência de gastropediatria, né, naquele momento, enfim, então vamos abrir o consultório. Eu já atendia em clínicas, né, em ambulatório de redes hospitalares, dava plantão como pediatra, mas estava na hora de abrir o meu próprio consultório. E aí eu comecei a ver, a pesquisar como é que eu faria isso, e aí vi que, na verdade, hoje em dia, né, tudo gira em torno ali de rede social. E que o Instagram seria importante para mim nesse processo, e era uma coisa que eu detestava. Então, no início, eu criei uma conta, e depois de 2 meses é que eu comecei a, de fato, começar a postar ali. Era um sacrifício muito grande para mim no início, confesso, mas aos poucos eu fui me habituando e fui entendendo, e vendo o resultado que isso me gerava, eu fui entendendo que realmente aquilo era parte do meu trabalho. Que se meu objetivo era trabalhar, viver de consultório, eu precisava fazer aquilo. Bom, e aí nesse mundo aí da rede social, né, a gente meio que fica perdido sem saber o que fazer, como fazer. Meu marido sempre trabalhou com essa parte de marketing, né? Assim, ele já estava trabalhando nesse momento, sempre gostou muito, sempre estudou muito isso para os próprios negócios dele anteriores. Então, ele já entendia muito mais do que eu em relação a isso de rede social, né, de marketing. Então, desde o início, ele foi me ajudando ali no processo. A gente, logo de cara, já começou a fazer aqueles anúncios patrocinados do Instagram e foi vendo que vinha retorno, que tinha resultado, que isso estava tendo reflexo lá nas marcações, no número de pacientes, na agenda. E aí veio a pandemia em 2020 e deu um pouquinho ali de dificuldade pra gente nesse processo, porque o consultório fechou. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a estudar mais ainda sobre marketing, em como a gente conseguiria fazer que o paciente saísse ali da rede social, saísse ali da internet e se transformasse em paciente de fato, né? E não só ficar apenas ali interagindo em rede social, que o nosso objetivo não é esse, né? É que aquele cara ali que tá ali seguindo a gente, que tá perguntando, interagindo, que ele vire o paciente no consultório. Bom, assim que a gente começou o Instagram também, a gente já sabia da importância do Google, né? Já vi ali quando digitava o nome de algum médico, já aparecia, então eu sabia que o Google era uma ferramenta fundamental, mas aí nesse processo o Instagram foi dando certo, e pro Google a gente precisava de outras coisas, né? Precisava fazer site. E aí, nós médicos somos assim, né? A gente enrola o máximo que a gente consegue enrolar, e fui adiando, tinha que separar um monte de foto, fazer texto, escrever isso, aquilo, e tudo isso atrelado à pós-graduação, consultório, então foi ficando para depois. Só que chegou numa hora ali na pandemia que a gente foi se aprofundando cada vez mais e vendo que, não, agora não tem jeito, tem que fazer o Google para poder ser a virada de chave, e foi o que aconteceu de fato, né? Depois que eu fiz finalmente o site ali, que foi um grande erro não ter feito no início, que eu finalmente consegui fazer, que a gente começou a anunciar no Google também, foi o pontapé final ali para eu conseguir largar completamente os plantões e viver só de consultório, né? Que era o meu objetivo lá na faculdade, em que eu não imaginava lá atrás que seria um processo tão rápido, né? Com 5 anos de formada e eu não depender mais de plantão nenhum na minha vida. Consegui viver tranquilamente com consultório particular, sem atender plano de saúde nenhum, sem burocracia, sem estresse. Consegui ser dona da minha própria rotina. Então, se um dia eu quero viajar, eu fecho a agenda naquele dia. Se um dia eu quero atender até mais tarde, eu atendo. Se eu quero começar a atender mais cedo, eu atendo. Então, eu consegui organizar a minha vida, que afinal a gente estuda tanto, né? Não para ficar dependendo dos outros, mas para depender de mim mesma.
Bom, e aí, depois disso do Google, né, eu comecei o consultório em novembro de 2019 e em fevereiro de 2022, 2 anos e 3 meses depois, eu fui de 100% plantão para 100% consultório. Então, em fevereiro de 2022, eu pedi demissão do meu último horário de plantão que eu tinha, né, minhas últimas 12 horas que eu ainda tinha, nesse primeiro momento. Não aceitaram minha demissão, então eu acabei sendo promovida e convidada a ser rotina do hospital que eu trabalhava, né, emergência. No primeiro momento, eu aceitei, então por mais 3, 4 meses eu trabalhei ali como rotina, mas eu vi que aquilo ali, para mim, financeiramente não compensava. Apesar de ter tido um aumento ali de mais de 3 vezes no meu salário como plantonista para rotina, ainda assim no consultório eu poderia ganhar mais. E aí foi aí que realmente em junho de 2022 eu decidi que não dava mais, eu tinha que me dedicar ao meu consultório integralmente e foi a melhor escolha que eu fiz, foi de pedir demissão do plantão. Bom, e aí agora que eu larguei os plantões, eu vivo só do consultório, eu consigo organizar a minha agenda, eu trabalho de segunda a quinta-feira, sendo que eu tenho a sexta-feira livre, sábado, domingo, decido viajar a qualquer época do ano, eu consigo, não fico dependendo de escala de plantão, de troca, de alguém para me substituir. Então isso para mim fez total diferença na minha qualidade de vida, naquilo que eu desejava. Então eu sei que muitas pessoas ficam na dúvida, eu sei que existe muita crítica no início do meu meio, assim, de amigos. Eu fui uma das primeiras a começar a fazer essa parte de marketing digital. Então eu vi muito chamada de blogueirinha, de tudo, de um monte de coisa. E na verdade, assim, hoje em dia, todas essas pessoas que falavam assim em tom de deboche, que me criticavam, são as pessoas que hoje vêm me pedir dica, orientação, como é que eu posso fazer, o que eu faço. Então, assim, eu vou falar pra você que tá em dúvida, que, mas eu não sei lá, de repente, começo agora, não. Pensa nisso, investe nessa parte de marketing. Isso é algo que, infelizmente, lá na faculdade de medicina a gente não aprende, mas que é algo extremamente importante para você que quer viver de consultório, para você que quer deixar de se matar em plantão, que quer passar a ter mais tempo para sua família, mais tempo para sua vida. Eu acho que pensar em marketing médico, pensar em Google principalmente, é um divisor de águas, vai ser um divisor de águas para você.